Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha aí. A 34 uma parte. Caraca, velho. Vamos lá? Eita! Isso aí é igual o cabelo do Vandinho, viu? Uma hora acaba. Fé em Deus, hein? Vambora? A gente ainda tá na Baixa Idade Média, a gente ainda tá na Renascença e vendo os principais representantes tentando adivinhar o que os vestibular da vida, o que os Enem da vida vão cobrar da gente, né? Então a gente está focando naquilo que é mais cobrado nos exercícios, nas provas, para a gente tentar apresentar resultado, mamãe ficar feliz, titia passar um telegrama, eita ferro, telegrama, Vandinho, eita ferro. Bora lá então? Então, gente, continuando, representantes do Renascimento. Só que agora a gente está em outras áreas, por exemplo, na filosofia. Então, escolhi 3 para a gente conversar um pouquinho a respeito. Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã e Thomas Moros. Nicolau Maquiavel, uma grande obra, está lá trabalhando para os Médici, viu? Está a serviço de alguém. Isso não mancha a sua obra, mas ajuda a gente a situar. Está fazendo a defesa, por exemplo, de um Estado independente da Igreja, porque isso é que os patrões dele, os patrocinadores dele, por assim dizer, esperavam que ele fizesse, e ele fez bem feito e colheu os frutos pelo serviço bem prestado. Mas você conhece, em linhas gerais, o livro O Príncipe. É a defesa, antes de tudo, da política como técnica, não mais ligada à moral cristã. E mais do que a defesa, é a constatação de como é a política em seu tempo. Então, um bom chute nas hipocrisias da vida. Maquiavel vai aparecer para nós outra vez? Vai aparecer. Em breve, tá bom? A gente vai estar discutindo formação dos Estados Nacionais, os teóricos do absolutismo. Aí a gente recorre à obra de Maquiavel. Aqui ele está aparecendo para ilustrar um representante da Renascença. Erasmo de Roterdã, com o Elogio da Loucura, faz uma viagem pela sociedade do seu tempo, denuncia uma série de hipocrisias, se mostra muito otimista com aquela invenção que marca o alvorecer da nova era, da modernidade. Você lembra dela? Gutenberg. Lembra? Ele inventa aquelas letrinhas de chumbo que são colocadas uma a uma numa prensa. E aqueles tipos, essas letrinhas são os tipos, né, de chumbo. O azinho você pega com uma pinça e vai fazendo a palavrinha, põe aquilo tudo lá, põe tinta numa prensa. É trabalhoso aos olhos de hoje. Claro, a minha linguagem é fotográfica, é TikTok. Mano, mas pensa no avanço que a imprensa significou em relação ao como era antes dela. Lembra? Os monges copistas nos mosteiros, copiando livros um a um. As iluminuras, ilustrando os livros um a um. Quase não tem livro. Portanto, o conhecimento não circula. Erasmo de Roterdã está super entusiasmado com a imprensa. A prensa, os livros começando a serem impressos. Isso começa por Gutenberg. E o Erasmo é entusiasta disso. É como se alguém, hoje em dia, escrevesse sobre as novas mídias, entusiasmado com elas, e dedicasse a pensar que mundo emerge dessas novas tecnologias. Erasmo faz isso. Tá vendo? Isso tem link com a Renascença. Por quê? Porque inova, critica, propõe coisa nova. Uau! É um homem da Renascença, é um homem crítico, é um homem que está aí sonhando coisas novas, ousando. Isso é muito legal, tá bom? Vamos pensar em outro? Thomas Moros, muito católico, terminou condenado à morte por um rei que briga com a igreja.
A gente vai ver essa briga na Reforma Protestante, Henrique VIII com a Reforma Anglicana. Agora, o livro de Thomas More também a gente vai ver lá no Segundo Médio, quando a gente está estudando o pensamento social revolucionário pós-revolução industrial, lá nos socialistas utópicos, a gente bebe do Thomas More, que escreve esse livro Utopia. Olha aí, grego, Vandim, topos, lugar, e o topos, lugar nenhum. Ele escreve um livro propositadamente chamado Lugar Nenhum, onde ele imagina uma sociedade justa, fraterna. E aí? Isso é muito interessante. Ele é renascentista, é precoce, viu? Ele faz isso muito antes dos marxistas, por exemplo, que só vão fazer isso lá, caramba, 400 anos depois, tá bom? Então, ó, trouxe para você 3 renascentistas, coincidência em prova. Tá legal? Ah, menino. Vandim, uma coisinha só. Um deles eu já li. Pô, parabéns! Qual deles? O primeiro lá, o Maquiavel. Caraca, velho, parabéns! É um excelente livro. Olha, eu adorei também, Evandinho, O Pequeno Príncipe. Aí avacalhou. Não morra, minha filha. O Pequeno Príncipe? Ah, não faz assim com o Vandinho, hein? Isso não é Maquiavel, é O Príncipe. Que O Pequeno Príncipe? Joga no Google aí, viu, meu amigo? Vai lá, joga no Google aí, tá bom? Tá bom, faça-me o favor. Olha, na ciência eu quero discutir com você um cara muito interessante. Galileu Galilei. Vandinho já teve aluno que pensava que Galileu era uma pessoa e Galilei era outra. Ficou queixo caído, ó, quando descobriu que Galileu Galilei era uma pessoa só. O cara pensava, eu pensava que eram 2, tipo Sandy Júnior, Leandro e Leonardo. Entende? Não, Galileu Galilei é uma pessoa só. Ok? E Galileu Galilei provoca um grande rebuliço, porque ele vai polir o vidro, vai fazer lá uma luneta, um telescópio mais aperfeiçoado, e ele consegue confirmar as teorias de Nicolau Copérnico. Consegue confirmar que a coisa não era bem como a igreja dizia. Que embaraço, hein? Eu sei, estamos na Baixa Idade Média, o Renascimento está expressando esse novo tempo, mas a igreja não está querendo largar o osso, não. A igreja vai condenar Galileu Galilei e vai dizer, olha, ou a gente dá no seu uma chamuscada numa fogueira dessa, ou você sai por aí desmentindo o que você escreveu. Galileu pensou entre virar churrasquinho e desmentir-se, ele desmentiu-se. Ok? Saiu dando conferências em universidades dizendo, olha, esqueçam o que eu escrevi e tal. Mas dizem que sempre ao descer do palco falava baixinho para quem quisesse escutar. É por mover, mas que move. Porque, na verdade, qual que é o lance ali da igreja? Pô, você lembra, né? Idade Média, Alta Idade Média, você lembra daquela coisa da patrística, né? A igreja com poder temporal e espiritual. Então a igreja metia-se em campos que não eram, nos olhos de hoje, para ela se meter. E um desses campos era desenhar a cosmovisão, né? Dizer que, por exemplo, a Terra era o centro do universo. Isso a gente chama de modelo ptolomaico ou geocêntrico. Então veja bem que agora vem um atrevido chamado Galileu Galilei, com esse nome de dupla sertaneja, e vai desafiar a cosmovisão. Então aquela ideia de uma terra plana, assentada sobre pilares, com uma abóbada que tinha furinhos, por isso a gente via os astros, e se a gente fosse navegando em linha reta, a gente caía no Sheol, no Hades, no inferno. Toda aquela cosmovisão de mundo estático, parado. Galileu mexe nesse vespeiro e ele vai dizer, não é bem assim que a banda toca. E a igreja fica furiosa. Por quê, Vandinho? A igreja não quis admitir que estava errada? Por quê? Que coisa feia. Eu penso que talvez o grande tabu para a igreja era o seguinte, olha, se a gente admite que errou nessa representação do cosmos, o edifício inteiro cai, porque as pessoas podem suspeitar de nós. Pois é, faltou um gerente de imagem ali, né? Alguém que pudesse dialogar melhor com a igreja,
que a verdade tem que prevalecer sempre, caramba. Descobriu que tá errado, pô, puxa a cordinha, desce desse busão aí, não vai no busão errado até o final. Para quem insistir numa coisa que o cara tá comprovando que não é assim, mas vaidade, poder, essas coisas mexem comigo, com você e com todo mundo. E mexeram com a igreja também, né? E aí o Galileu foi condenado. Mas olha, a ideia de Galileu Galilei representar a ciência da Renascença é uma ótima ideia para a prova, porque ajuda a gente a pensar, um cara que está renovando tanto, criticando tanto e propondo tanto, já caminhando para a questão do conhecimento renascentista, e ele vai, inclusive, desafiar a cosmovisão, a visão do cosmos de sua época. Ah, menino, exercício, hein? Ó, força na peruca que nós estamos precisando, hein? Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.